Com a volta do período chuvoso, 3 cidades enfrentam epidemias de dengue. O ano mal começou e o número de casos assusta Barretos, Miguelópolis e Ituverava. Veja só. Em Barretos, onde a prefeitura decretou situação de emergência, já são mais de 1.000 notificações da doença e 310 casos confirmados. O número quase alcança os casos registrados em todo o ano passado na cidade, 367. E em janeiro de 2012, foram apenas 7 casos e 32 notificações. Nos primeiros dias deste ano, a Santa Casa atendeu quase 8.000 pacientes, 70% deles com suspeita da doença. Em Miguelópolis, a Secretaria da Saúde confirmou até ontem mais de 100 notificações da doença e 82 casos confirmados. Em todo o ano passado, foram 175 suspeitas e 53 pessoas infectadas. Já em Ituverava, foram 100 casos confirmados de dengue neste primeiro mês do ano e quase 500 notificações. No ano passado inteiro, a cidade registrou pouco mais de 300 notificações e 123 casos. E tem mais. Em Franca, a Secretaria da Saúde vai investigar as causas da morte de uma adolescente de 15 anos, porque existe a suspeita de dengue hemorrágica. Vamos até a redação da EPTV em Franca conversar com o repórter Guilherme Leone. Oi, Leone, boa tarde para você. O que já se sabe até agora sobre esse caso? Boa tarde, Luciele, Danilo, boa tarde a todos. A jovem deu entrada no Hospital Regional de Franca e morreu horas depois. Os médicos fizeram o teste de sorologia e o resultado deu negativo. Ao nosso lado está o Conrado, chefe da vigilância, diretor da Vigilância em Saúde. Quais os sintomas que esta jovem apresentava, Conrado? Boa tarde. Boa tarde. A vigilância hoje está desde cedo investigando, porque era uma paciente que não tinha sido notificada, ela não era para vigilância nem suspeita de dengue. E de acordo com o hospital, ela passou mal à noite, os familiares trataram dela com antitérmico, ela não melhorou, foi internada, e com febre, vômito, diarreia, manchas avermelhadas pelo corpo, e veio a óbito logo em seguida. O médico tinha colhido material e o teste, o NS1, que é o teste, a sorologia rápida para dengue, deu negativo. Ela pode ter morrido com dengue hemorrágica? Há essa suspeita? Olha, a suspeita não, porque a dengue hemorrágica ela é uma complicação da dengue. E ela teria que ter tido uns sintomas, apresentado sintomas de dengue há mais de 7 dias. Mas a gente ainda não conseguiu falar com os familiares, estamos esperando, lógico, passar esse período para a gente entrar em contato com eles, mas a gente já enviou para o Adolfo Lutz o material, né, a sorologia, para comprovar se ela teve a dengue ou não teve a dengue. E esse resultado deve sair quando? Em torno de 4 dias. Quantos casos já aconteceram esse ano na cidade? Há algum confirmado? Olha, esse ano em Franca nós não temos ainda casos confirmados, temos alguns suspeitos que estamos trabalhando e investigando, inclusive no bairro que ela mora, lá no Campo Belo, nós não temos nenhum suspeito lá ainda. E como é que a população tem colaborado para evitar esses casos? Olha, a população ela tem ajudado nós aqui de Franca para mantermos a cidade com o menor índice do estado de casos positivos, então que fique o alerta à população. Nós temos achados aqui em Franca bastante mosquito, bastante larva, e que a gente elimine esse tipo de criadouro. A única forma da gente combater a dengue é eliminando o criadouro do mosquito vetor. Tá certo, Conrado. Obrigado pela participação. Danilo. Eu também agradeço a sua participação. Leone, nós vamos acompanhar. O Leone traz o resultado, né, dessa morte aí, ainda aqui nos nossos telejornais, assim que estiver pronto, lá no Adolfo Lutz. É um caso suspeito, mas sempre existe a preocupação com as formas mais graves da doença e da dengue. Neste começo de ano, os números já estão nos assustando e quem está aqui para falar com a gente é o professor da USP de Ribeirão Preto, também médico sanitarista, Amaury Leles Dalfabro. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, professor. Eu que agradeço. A pergunta que muita gente se faz volta a chuva, a dengue recomeça e qual é o risco de se ter as formas mais graves da doença? Justamente, esse ano, passado 3 ou 4 anos das grandes epidemias, pode ser que aumente mesmo o número de casos. Por quê, professor? Primeiro, porque a dengue é cíclica mesmo, a cada 4 anos aumenta os casos. E segundo, porque nós temos o vírus tipo 4 circulando na região, né? Não existem pessoas imunes a esse sorotipo ainda, né? Mas existem pessoas que já tiveram dengue pelos outros sorotipos. As autoridades em saúde, elas já ficam esperando esse tempo cíclico da dengue?
Não é que ficam esperando, mas a gente sabe que historicamente isso acontece, né? Então a gente de certa forma se prepara, né, para essas épocas. Professor, né? o senhor falou das outras pessoas que tiveram os outros sorotipos Sim. da dengue. Quem vier a contrair agora a dengue, esse tipo 4, ela pode ter sintomas mais graves, pode ter complicações, inclusive? Isso, não necessariamente. Ela pode ter dengue clássico, como ela já teve no passado, etc. Mas quem já teve dengue no passado tem um risco aumentado de ter sintomas de dengue hemorrágica. Quais são esses sintomas? Esses sintomas são fundamentalmente o seguinte: ela começa como se fosse um dengue clássico, mas ali pelo 4º, 5º dia da doença, ao invés dele começar a melhorar, ele começa a piorar. Com quais sintomas? Sangramento é um dos sintomas, outro sintoma é sudorese fria, mal-estar, vômitos, né, e manchas pelo corpo, né? E isso acontece ali pelo 5º dia da doença e, se não bem tratado, o paciente pode ir a óbito. O que muita gente pensa é que, por exemplo, uma pessoa já contraiu o sorotipo 1 da dengue, e vamos deixar claro que são 4 tipos, 1, 2, 3 e 4. Se depois de um determinado tempo contrair de novo o tipo 1, ela vai ter dengue hemorrágica. Não é bem assim. Não, ela fica imune ao mesmo sorotipo que ela já teve. Ela vai ter chance de pegar os outros tipos, ela vai 2, ter 3 e 4. Exatamente, ela vai ter chance de pegar os outros tipos, né? E ela vai ter uma chance maior de ter dengue hemorrágica. Não significa que necessariamente ela vai ter dengue hemorrágica. Vai ter pelo fato de já ter comprometido na primeira vez que ficou com a doença. É um fenômeno imunológico complexo para explicar aqui, mas aumenta esse risco, sim. Professor, nós temos os números aí, mostramos de Barretos, Ituverava e Miguelópolis, mas Franca e Ribeirão Preto ainda não divulgaram esses números sobre a dengue. O fato de não saber, até porque são cidades maiores, mas o fato de não saber, isso de alguma maneira prejudica o próprio trabalho de prevenção à dengue? Não, eles sabem, né? Eles estão contabilizando os casos, mas os casos estão sendo notificados, né? E depois o programa de controle do Aedes, ele está sendo feito, continua sendo feito, né? E já se espera que no verão aumente mesmo o número de casos, então não há assim nenhum prejuízo, né? Eu acho que isso é uma questão de organização interna da Secretaria, né? Mas o trabalho está continuando, né? Acho que o que fica de alerta, então, é para a pessoa que já pegou a dengue uma vez, ou que, de repente, tem os sintomas da primeira vez, que procure logo o atendimento para evitar chegar ao estágio mais avançado da doença. Sem dúvida, o atendimento é uma coisa importante, e outra coisa importante é a gente realmente cuidar da nossa residência, né? E do nosso local de trabalho, porque vai ter mais dengue onde tiver mais Aedes aegypti. Né? Então, o cuidado é a começar para não procriar o próprio mosquito, o Aedes aegypti. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente, professor, e um bom trabalho.